Dados da Fundação João Pinheiro revelam que Santa Catarina tem 270 mil domicílios em déficit habitacional e quase 766 mil domicílios que precisam de reforma, infraestrutura ou regularização. O estado foi um dos destaques negativos na pesquisa. Na Grande Florianópolis, os moradores enfrentam gasto excessivo com o aluguel. Santa Catarina tem cidades com o metro quadrado para aluguel e venda entre os mais caros do país. Na busca por emprego, as famílias enfrentam o desafio de encontrar lugar para morar. As ocupações acabam sendo a alternativa diante de uma dura realidade: escolher entre morar ou comer. Eu sou a Edna, sou mãe de 4 filhos, sou natural de Santa Cecília, me criei em Fraiburgo. De Fraiburgo vim tentar a vida para cá, porque lá o trabalho é muito difícil. Vim tentar aqui, porque aqui na minha cabeça eu conseguiria dar uma vida melhor para meus filhos. Isso me moveu para Palhoça. Faz 16 anos que eu estou aqui. Desses 16 anos que eu estou aqui, eu paguei aluguel 9 anos. 9 anos eu paguei aluguel. Pagava aluguel aqui. Aí eu tinha que escolher, ou eu comia ou eu pagava aluguel. Daí para comer sobrava muito pouco, né? Porque uma mulher é mãe de 4 filhos, então não era fácil. No começo que eu cheguei aqui, eu pagava aluguel e tudo, e daí veio, Edna, a gente vai ocupar um espaço que tem ali e tal, tu não quer ir com a gente? No começo fiquei com muito medo. Mas aí depois eu fui e vi o lugar e falei, tá, pior do que tá, não tem como ficar, né? E fui morar na Nova Esperança. Muitas brigas com a polícia, só que a gente nunca se sentiu desamparado, porque a gente teve um grande suporte. Daí cada um foi se virando, construindo a sua casinha, né? Assim, ali tem, eu acho que tem em torno de umas quase 2.000 famílias naquele pedaço ali. Dessas 2.000 famílias, eu creio que mais ou menos 500 famílias não tem banheiro. Não tem saneamento básico. Luz e água é tipo tudo ilegal, porque a gente está esperando sair pelo Ministério Público liberar para legalização, para fazer as escrituras. É isso aí, um ajuda o outro. Um prega uma tábua, o outro prega outra tábua, o outro já ajuda com uma folha de eternite, entendeu? O começo foi bem difícil, bem difícil. Como vocês vão ver, o que vocês aqui na Nova Esperança é a Elza Soares. Entendeu? O começo foi igual a Elza Soares. Casinha de lona, casinha de compensado, entendeu? Foi isso. Porque uma mulher, mãe de 4 filhos, vai ter dinheiro para pagar, como que vai conseguir pagar um aluguel, comprar comida e ter uma casa? Não tem, porque o aluguel é muito alto. Hoje aqui o aluguel gira em torno, o mínimo que tu vai pagar numa comunidade, eu acho que não é só a nossa, aqui do Frei, é R$800, R$900. Tem lugares aqui de 1.600, 1.300. E daí como é que tu faz? Ou tu come, qual que é o salário mínimo? R$1.700. Aí como é que tu vai pagar aluguel e comprar comida? E é aí onde leva pro caminho mais fácil, que é o que acontece. Entendeu? Aí uma mãe faz o quê? Aí uma mãe faz o quê? Ela vê o filho chorando, ela vai fazer o quê? Ela vai sair roubar? Ela vai sair se prostituir? Entendeu? Então eu sempre falo que é a gente contra eles, é a gente contra o sistema. E o nosso maior intuito hoje é mudar essa realidade. É mostrar para as mulheres que elas têm outros caminhos, que depois do asfalto elas também têm que ocupar, que elas têm os mesmos direitos que qualquer um que está do outro lado. O fato de você morar dentro de uma comunidade não diz quem você é, entendeu? E eu falo por mim mesma, porque antes de eu surgir como mãe do Frei, de eu ganhar esse meu filho, eu era faxineira, entendeu? Eu era faxineira e as pessoas não me viam da mesma maneira. E eu sempre falo, eu sou a mesma Edna. Eu sou a mesma Edna, eu não mudei nada. Eu só descobri que eu tinha mais força do que eu imaginava. Mas eu sou a mesma pessoa. A mesma que hoje enfrenta, senta numa mesa, toma um café com o deputado, com o prefeito ou qualquer outra coisa do tipo, é a mesma que limpava banheiro de médico. Não mudou nada. Eu continuo sendo a mesma. Entende? Eu só ganhei um filho a mais que é o Mães do Frei. Só. Mas eu sou a mesma pessoa. E você sente esse preconceito, entendeu? Tem uma vaga lá, um exemplo bem básico, para trabalhar em qualquer lugar. Tu mora onde? Por mais que o teu currículo seja o top, mas quando você fala que você vem de comunidade, tipo,
Ah, mas será que não é vagabundo? Porque todo mundo é vagabundo, né? Será que ele não vai roubar? Entendeu? Então o nosso maior problema, você tá dentro de uma comunidade, o teu maior problema é você mostrar para a sociedade que você não é o que eles pensam que você é. E que aqui não é um lugar só de vagabundo. Aqui tem muita gente guerreira, tem muita gente boa. Na verdade hoje o bairro em si aqui mesmo, ele tem muito imigrante, de todo lado. Aí o que acontece? Vem um de fora que ele chama o outro e eles ficam 8, 9 famílias dentro de uma casa. Entendeu? E daí eles vão trabalhando, vão adquirindo sua renda, é onde eles vão comprando um pedacinho para eles construírem. Mas gira em torno disso, é um socorrendo o outro, um socorrendo o outro. E quem mais sofre com tudo isso é as crianças, né? As crianças é quem mais sofre. A gente tem esse cuidado com eles também. A gente tem essa ajuda, sabe? Nos primeiros meses que eles chegam, a gente dá o norte para eles, né? A gente tem um grupo que oferecem vagas de emprego, a gente vai encaminhando para dar aquele apoio que eles precisam. Porque eu sempre falo, a gente está aqui, mas não é para dar, é para ensinar eles a pescar, entendeu? Você ajuda, você dá uma cesta básica, que uma cesta básica para uma mãe de 3 filhos dá o quê? Entendeu? Não dá para nada. Então a gente dá aquele apoio de chegada, mas daí você tem que remar, você tem que ir em busca, você tem que correr atrás. Porque tudo acontece se você arregaçar a manga e a luta. A gente sempre fala, a gente faz o trabalho que é do poder público. A gente faz isso. É a gente que faz. O que acontece? A pessoa idosa, eu sempre falo que a gente está vivendo dias de futuros idosos, né? Idosos depressivos, frustrados, sem perspectiva nenhuma, porque na cabeça deles já acabou, eles não têm mais o que fazer, entendeu? Eles já acostumaram a sustentar neto, a criar filho do filho do filho, entendeu? A pegar aquele mísero salarinho que eles ganham ali e aceitar que tá tudo bem. Entendeu? O direito do idoso é muito violado. Essa é a verdade. E é por isso que a gente abraçou essa causa, né? A gente faz esse trabalho com todo mundo, mas o nosso foco maior são mulheres, adolescentes e idosos. Segundo a organização Habitat para a Humanidade Brasil, mais de 62% das famílias no déficit habitacional do Brasil são chefiadas por mulheres. São elas que lideram os movimentos por moradia e as ocupações urbanas e rurais. As mulheres também precisam planejar a gestão coletiva e a resistência nas ocupações, encarando as lutas jurídicas para defender a moradia e evitar a expulsão. E hoje, o que envolve mulher, eu acho que é o preconceito. Porque a gente vive numa sociedade totalmente machista, entendeu? Que o fato dela ser mulher, ela tem que ganhar menos. Ninguém se importa se o fato dela carregar tudo nas costas, porque é a mulher que carrega uma casa nas costas. É a mulher que prove o alimento, é a mulher que prove a água, a luz, tudo é a mulher, tudo é a mãe. Na verdade, hoje os direitos são muito negados, né? E infelizmente criou um ciclo que a mulher, ela acabou aceitando que ela só tem que trabalhar e ela não tem que ter direito. Quando se fala de mulher, eu resumo nisso. Se a gente está numa roda de conversa e tem 3 mulheres e o outro lado é masculino, o que a gente fala nunca é levado a sério, porque é mulher, entendeu? Mesmo que lá na frente ele chegue ao consenso do que o que foi falado ali, as mulheres falaram, é válido, entendeu? Mas a gente sente muito isso. E quanto maior o poder, mais humilhada a gente é. Então, acho que desde quando eu vim parar aqui, eu olho para trás e vejo o que eu era, né? E vejo o que eu me tornei. Eu acho que, assim como eu fui superação, eu acho que todas conseguem. Mas a partir da hora que você olha para dentro de si mesma, entende? A hora que você olha no espelho e diz, não, eu consigo e eu posso e eu vou fazer. Não é fácil. Você nascer mulher é difícil. Então pensa você estar dentro de uma comunidade. Entendeu? E você tem que lutar para que os teus direitos sejam válidos. Eu consegui. E se eu conseguir, todas conseguem. Aqui é a mulher que toma a frente de tudo. É a mulher que resolve, é a mulher que busca.
É a mulher que entrega, é a mulher, entendeu? É a mulher. Muitos chegam e vão embora, no primeiro obstáculo em cima, entendeu? Ah, é difícil, eu vou embora. E a mulher fica ali, ela insiste. Então, aqui ou elas fazem faxina, ou elas vão para o Mercado Livre, ou elas vão para a área industrial que tem aqui atrás, aqui no Jardim Dourado, tem outra aqui na Pedra Branca. Elas vão e uma vai puxando a outra, entendeu? Ah, amiga, eu sei que lá estão precisando de uma faxineira, então eu vou para lá. Ah, não, mas lá naquela empresa, então eu vou para lá. A gente tem grupos na comunidade que a gente anuncia as coisas e daí, tipo, aquele boca a boca, entendeu? Porque aqui, eu sempre falo, aqui é uma comunidade muito carente, sim, sabe? E não é carente de comida, é carente de esperança, de afeto, entendeu? A carência aqui é essa. Então daí o que acontece? Tem muita gente boa aqui, é como eu sempre falo, e é essas pessoas que vão levando as sementinhas, sabe? Vão levando aqui, vão levando ali. Eu vim de Lages, né, que eu morava lá na Serra, daí eu vim com meus 8 filhos, daí cheguei aqui, eu pagava aluguel, daí eu sou mãe solo, né, daí eu vim sozinha pra cá. Quando nós chegamos ali, eu fiquei 1 ano e 3 meses pagando aluguel, daí é onde que nós vimos que estava vazia, né, daí é onde nós viemos pra cá. É porque lá eu não tinha emprego, né, eu vendia prendedor de roupa na rua, eu vendia bala, vendia tudo. E tava bem difícil as coisas para lá, né? Da onde eu vim morar para cá. Aqui eu pagava 1.200. Daí eu saía vender bala na rua, eu ia pro centro de Floripa vender bala, vender paçoca, para poder pagar aluguel. Segundo a organização Habitat para a Humanidade Brasil, uma mulher negra e mãe solo pode levar até 184 anos, ou 7 gerações, para comprar a casa própria em uma favela brasileira. A pesquisa simulou a realidade financeira real de uma mãe solo e negra no Brasil e cruzou esses dados com os preços de imóveis comerciais dentro de comunidades populares. Tinha vez que eu ia a pé daqui lá no Cobrasol até arrumar o dinheiro para pegar o ônibus. Um pouco eu deixava na escola, outro pouco os mais grandes cuidavam dos mais pequenos. E eu saía com a mais pequenininha. Era difícil, né? A gente tinha que ver, ou pagar aluguel ou comer. Onde é que era? Ali no beco da creche que tem mais aqui no Brejaru mesmo. Eles chegaram em mim e falaram para nós entrar aqui dentro para nós fazer nossa casinha. Daí é onde eu entrei com meus filhos e comecei a puxar os moradores. Eu fui de casa em casa quem pagava aluguel. Eu peguei e fui. Eu e uma amiga minha fomos nas casas perguntando das pessoas que pagavam aluguel para nós entrar para cá, para nós ocupar aqui. Daí nós chegamos aqui com 10 famílias. Daí quando foi para nós entrar aqui para dentro, nós já estávamos em 40. Nós fizemos uma barraca mais lá para frente onde é que está a lixeira. Lá era uma barraca bem grande. Daí nós ganhamos uma lona, foi ganhado uma lona de caminhão. Daí nós deixamos as crianças lá, fomos pedindo para a comunidade lençol, coberta, colchão. Daí conseguimos fogão para começar a cozinhar ali. O primeiro eles chegaram, eles queimaram a nossa barraca, queimaram tudo que nós tinha, colchão. Começaram a dar tiro de bala de borracha, jogar spray de pimenta. Aí foi muito triste, porque nós tínhamos muita criança. As crianças foi bem mais prejudicado, foi as crianças. No começo eu estava com vontade de desistir, porque né, eu fui a primeira a entrar para cá, então né, eu estava com vontade de desistir, mas não desisti pensando também nos outros e pensando em nós também, né, porque meus filhos também precisavam de um lugar para morar. Daí é onde que eu falei para eles, hoje está assim, mas amanhã nós vamos se reerguer. Daí teve de volta, eles vieram, o pessoal da prefeitura veio, jogou nossos barracos tudo pro chão, já tinha barraco pronto, jogou tudo pro chão na sexta e no domingo nós levantamos mais barraco ainda. Aí teve bastante coisa positiva, né, porque aumentou bastante, agora tem luz, tem água, né, tem bastante gente que tem até internet, então mudou muito, evoluiu bastante, ajudou mais família, que hoje a gente vê o tamanho que ela tá. Começou uma coisa bem pequena, agora vê o tamanho que tá. Eu passei por um processo muito difícil, né?
E daí eu ainda tô com o meu terreno ali para fazer minha casa. Mas estou numa casa que me emprestaram para morar com meus filhos. Quando a gente precisa de alimento, roupa de cama, quando é inverno, eles sempre ajudam, né? Vem os pessoal ajudar nós aqui dentro. Daí vão ajudando, um vai passando para os outros. Aqui a maioria é mulher. Por quê? Eu acho que por fato de nós ser mais guerreira, né? Que nós, meu Deus, somos... Que nem eu digo para elas, nós somos demais, nós somos incríveis. Tem homem que não aguenta o que nós aguentemos, né? Porque muitas mães aí criam bastante filho e sozinha. A maioria, se vocês entrar na ocupação, é mãe solo. Sobrevive de várias coisas, né? É reciclagem, é trabalhar de empregada doméstica, é de várias coisas. Tudo que tem vai indo, né? Vai trabalhando. Tudo que chega a gente enfrenta, né? Não tem medo da luta, não tem medo do trabalho, nada. Eu me sinto orgulhosa. Eu me sinto vencedora que nós conseguimos. Levou muita tristeza e trouxe só alegria, né? Que hoje eu sou vencedora. Hoje eu me comparo assim que eu sou uma guerreira. Que eu pensei que eu não era, né? Por um fato que eu sempre fui, mas eu não percebia. Já pelo fato de eu ter que criar meus filhos sozinho. Hoje eu vejo ele se tornando um homem trabalhador, umas mulheres boas, e eu fico muito orgulhosa de mim mesma. Fui mãe com 14 anos. O meu filho mais velho, ele tem 24 anos. E todos moram aqui? Todos moram aqui. Todos moram pertinho de mim. Foi desenvolvido bastante coisa, porque tinha ainda o preconceito, uma mulher, né, uma mulher. Eu acho que foi quando a polícia chegou que eu vi que tinha várias pessoas para me ajudar e cuidar. Porque ali eu vi que eu tinha que cuidar também. Que ali eu vi que eu tinha que estar junto, eles precisando de mim, eu precisando deles. Ali foi o que mais me marcou. Até hoje o que mais me marca é quando a polícia chegou. Agora, graças a Deus, já ganhamos. Eu fico muito feliz por isso, né? Vai dar 5 anos que nós estamos aqui. E agora, graças a Deus. É complicado porque nós temos também pessoa deficiente, né? Daí por esse barro, que daí quando chove fica muito barro aqui na geral ali também. Daí para eles ver tem que ter carro, tudo, né? Não pode sair na rua. É bem complicado. Para as crianças, para a escola também. Vão a pé porque passa tudo esse barro, quando está chovendo mesmo é uma tristeza. Sai com um calçado, tem que vestir o outro. Até chegar na escola, estão tudo sujo. Daí chega na escola, as professoras falam que as crianças estão sujas, que as crianças estão embarradas, mas não sabem a luta que nós passamos aqui. Daí para nós fica ruim, porque nós cuida bem, nós damos o nosso melhor, por mais que não tenha água, mas nós damos um jeito para arrumar água, para deixar eles bem limpinhos. Né? E eles chegam na escola, vem reclamação que eles chegaram sujos, chegaram embarrados, mas é por causa que eles não veem a nossa rua. Não sabem o dia a dia que é morar aqui dentro. Quer enfrentar aqui dentro, porque o único lugar aqui no Brejaru que ainda tem barro é aqui nosso. Eu sou gaúcha da fronteira do Rio Grande do Sul, lá de Uruguaiana. Eu moro aqui desde 2009. Eu vim para cá, para Florianópolis, em 2009, agosto de 2009. Estou aqui na Palhoça desde 2015, morando a vida toda de aluguel. Daí eu morava aqui para cima, na Nova Esperança, de aluguel também. Porque em Uruguaiana, uma faxineira ganha R$30. Só ganha quem trabalha nas campanhas. Só se trabalha na lavoura, colhendo arroz, né? Ou trabalha nas fazendas que falam, né? Então, lá a vida é muito triste. Não tem... tu não é reconhecido pelo teu trabalho. Aí, como também a minha falecida avó veio embora pra cá primeiro, e aí como pra cá tinha serviço, né? E eu vim pra cá, eu tinha 18 anos. Então, a gente cresceu aqui, né? Coisa de alimentação, mesmo pagando aluguel, mas aqui a gente ainda ganhava um dinheirinho a mais do que lá. Lá uma faxina limpava uma casa com 5, 6 quartos para ganhar R$30. Passava o dia lá trabalhando para tu ganhar R$30 para levar para casa, e às vezes não dava para levar o sustento, né? E na época eu já tinha meu primeiro filho. Eu tenho um menino de 17 que vai fazer 18 agora. Aí os outros já viraram catarinense. Um é Mané, os outros 2 é Barriga Verde, que eu tive aqui, né?
Daí eu morava de aluguel ali. Quando teve a oportunidade, eu me joguei com meus filhos. Até na época eu era casada, meu ex-marido não aceitou, não quis, pra vir, ele reinou, não queria, né? Levantei meu barraquinho, meu primeiro barraquinho foi de lona. O primeiro vento que veio parecia aqui dentro. E era num buraco aqui, porque nós aterramos, nós tiramos lixo. O primeiro ventinho que veio destruiu tudo meu barraquinho. Aí nós tivemos esse confronto com a polícia, né? Que eles chegaram, teve várias pessoas também que ficaram de refém. Depois eles derrubaram, a gente retornou a erguer de novo. A gente já teve várias ameaças de despejo antes, né? Nós fizemos mais, além do barracão dali, depois a gente fez um aqui onde é o parquinho. Que aqui antes era um barracão que a gente fazia as atividades com as crianças. E também acampamos aqui para não ganhar de surpresa eles derrubar, né? A gente fez barrancada ali. Ali na outra saída não tinha saída, era um portão fechado. A gente abriu depois para tê-lo, né? Para mim foi a primeira vez. Para mim foi tudo novo. Nunca tinha ocupado na vida, né? Porque lá na minha cidade, por ser uma cidade, como é que se diz, pobre, assim, quem trabalha nas lavouras, os patrão dão uma casa para tu morar, né? Então, para mim que vim para cá, para Santa Catarina, pagar aluguel, para mim foi minha primeira experiência. Aqui eu pagava 650, mas né, que dentro do bairro, porque era uma kitnet. Morava na kitnet eu, meu ex-marido e meus 4 filhos. Ele trabalhava fora e eu saía de gaiota. Eu saía 2 vezes, eu saía de manhã e de tarde de gaiota. Todos os dias, eu e minha mãe para ir reciclar. Na verdade, eu dava para pagar um aluguel, mas o aluguel ou coisa, tipo, dar alguma coisa a mais para eles, entendeu? Porque daí só um trabalhando, né? Porque a reciclagem ela não dá tanto também. A reciclagem tu tira ali no dia, numa gaiotada que tu faz, uns 50, 70, 80 reais. Aí tu precisa comprar leite, comprar pão. Minha vida aqui do meus filhos melhorou 100%, não falta o que comer, graças a Deus, porque a gente também ganha de doação, né? O arroz, feijão, macarrão. A gente só tem que correr mesmo atrás da verdura, da mistura. Às vezes também a Denise recebe ali uma doação de verdura. As roupas também, a gente ganha muita roupa assim do pessoal de fora, né? A gente tem um doador do Amando na Prática, que eles ajudam a gente desde o começo. Tenho a minha casa como eu quero, mas não molha dentro. Eu quero fazer minha casa de 2 andares, porque em 2022 eu fiz um empréstimo e comprei todo o meu material. Aí o meu material chegou num dia, no outro dia a enchente vem, eu perdi todo o meu material. Eu tinha feito 3 mil reais de compra para as crianças, eu perdi tudo para enchente. Eu estava machucada também, então meu ex-marido ele fez um pouco, né? Fez uma peça de material que eu ainda tenho muito na frente para levantar. Aterro, cerca, se eu precisar fazer eu faço. Por isso que nós digamos que a nossa ocupação foi feita de mulheres. Porque aqui as mulheres botam mais a mão na massa do que os homens. Vai chamar um homem aqui, eles não botam a mão na massa, é uma lenga-lenga. Nós vemos, nós se junta tudo mulherada. Se chegar um aterro aqui pra rua, nós mulher que vai botar a mão. Fui criada na lavoura com meu pai, eu batia pá. Batia pá com meu pai, eu colhia arroz com meu pai, eu puxava trator com meu pai. Então, eu fui criada igual um menininho. E aqui as mulheres são tudo independentes nessa parte, porque elas não esperam pelos homens ajudar. Porque se nós esperar pelos homens, não sai. Então, nós mulher bota a mão. Como a minha casa, eu sou a mãe e o pai. Então, a gente aqui é como nós somos a mãe e o pai de todo mundo. Eu e a Denise. Porque se nós não se mexe, o povo não vai. Nós que puxa o povo para ir para frente. Tudo que a gente correu atrás e conquistou foi pelos nossos esforços. Por nós mesmos, por conta própria. Aqui dentro. Portanto, o projeto foi uma luta muito grande, que também você já deve ter ouvido falar do nosso galpão. O galpão está há muito tempo no papel. Aí conheci as meninas, né, conseguiram a verba, tudo para a gente levantar. Antes a gente tinha a reciclagem, a gente montou uma reciclagem, porque nem todas as mães têm condições de sair, né, para ir trabalhar, para poder trazer um leite, uma mistura para dentro de casa. Então a gente tinha a reciclagem ali para trabalharem. A gente acabou fechando a reciclagem também por causa da fábrica, que a fábrica, vocês souberam, cortou um pedaço, então eles criticavam muito a gente ali, achando que era nós que fazia queimada, levava lixo lá para trás. Então a gente acabou perdendo a nossa renda
né? Não dá muito, mas a gente acaba perdendo a nossa renda por causa disso. E para não prejudicar todos os moradores. Na verdade, eu cresci bastante, evolui bastante. Que sentido, assim? Em várias formas, né? Primeiro que eu também era uma adolescente, né? Eu tinha 18 anos. Então, eu já aprendi, tipo, a ter muito mais responsabilidade, né? Mas não ter preocupação. Eu já tinha uma responsabilidade, mas eu não tinha tanta preocupação. Tinha preocupação lá, e aqui eu não. Aqui eu já fico mais sossegada, mais tranquila, menos estressada. Porque a gente sabe, não, amanhã tem, né? Não preocupada se vai faltar alguma coisa no outro dia. Porque eu acho que por estar todo mundo na mesma luta, né? Aí uma foi ajudando a outra, incentivando a outra para poder sair do aluguel, seguir em frente. Porque hoje em dia uma mãe solo para sustentar os filhos sozinha não é fácil. O aluguel aqui dentro do bairro não baixa de 1.500. Não é que eu iria poder pagar um salário mínimo, vamos colocar, se eu não consigo ganhar um salário mínimo. Porque o pouco que eu ganho é para eles. Porque não baixa disso os aluguel aqui dentro do bairro. Depois que colocaram o calçamento na Pascoal Mazili, os aluguéis foram lá em cima. Uma kitnet com um quarto, uma cozinha conjugada e um banheirinho, às vezes não tem nem terreno, é 1.500, 1.600. Nós somos um povo esquecido. Se nós não se juntar entre nós mulheres aqui, morador, e nós não ajeitar nossa água, nossa luz, nós somos os excluídos que nem do outro. A Rua A aqui ganhou poste de concreto da prefeitura. Parece que está ali que vai vir para a Rua A, mas não porque a nossa rua já está ganhando, é porque o outro lado é a Nova Esperança. E a Nova Esperança já está aqui há 8 anos, eu acho, 7, 8 anos. Vai ser a primeira rua a ganhar calçamento. Nós ainda, só a única coisa que a gente tem é a tubulação que eles passaram por nós aqui, né? Que vem lá do começo do bairro até o final aqui do rio. Que até a gente fez uma caju também. A gente fez aquelas plantas caju nas caixas para limpar o rio, porque foi feito o teste lá na ponte, que é da Pedra Branca, o do nosso e o da fábrica. Então, o nosso ainda não está tão poluído como o da fábrica. Então, aí a gente fez ali, a gente se juntou alguns moradores, né, alguns coordenadores de rua, e a gente fez as caixas. E a gente foi e colocou na beirada do rio. Minha relação com os idosos, falar bem a verdade. Tomo café todo dia na casa de cada um. Estão doidos esperando nossa horta, que é, os idosos eles querem estar ali para cuidar da horta para nós, né? Não tem o que falar. Idosos? Acho que a gente tem aqui, tem o seu Roninha, Dona Fátima e Tia Preta. Que a gente mais convive 3, aí tem 4, acho que tem uns 6, 7 idosos aqui dentro. Tem o cadeirante também, temos o cadeirante, a gente tem as crianças também aqui com autismo, né? Tem muita criança com autismo aqui dentro, aqui. E todas a gente está na correria, as mães estão correndo atrás para conseguir um laudo. Porque nem a consulta elas conseguem. Eu e a Denise, a gente batalha muito por isso, desde o começo da ocupação, que como foi ocupado por mulheres e foi pedido para vir família para sair do aluguel, para ter a tua moradia, então a gente pegou e botou uma regra aqui dentro para não alugar e não vender. Se tu não está mais satisfeito, devolve que a gente traz outra família para cá. O que mais vem é família com crianças e a gente não tem como ajudar porque a gente não tem um espaço para colocar. Como a gente perdeu lá atrás, lá vários terrenos. Então até o pessoal que perdeu, a gente não teve como remover para outro espaço porque a gente não tem. A gente faz pacificamente, né? Porque a gente pede porque, né? Querendo ou não, a gente está tirando a vaga de uma família que realmente está precisando, que a gente sabe, tem gente que às vezes vem de fora perguntar se a gente tem uma cesta para ajudar, se a gente tem alguma coisa para dar ajuda. Às vezes o cara olha assim, eu não tenho como te ajudar, te dar um terreno, porque não tem. Nós não temos espaço, não tem ali vazio para ti. A gente chegou a dividir assim um pedacinho de 4 metros para um, 4 metros para o outro, para caber mais família, para não estar na luta do aluguel. A gente até tinha conversado em fazer uma casa de apoio. Dar uma ajuda para a pessoa, para a família, até a família, porque às vezes está desempregado, não tem condições de pagar o aluguel. Se colocar a família ali, até a família conseguir se ajeitar, conseguir pagar um aluguelzinho, liberava para outra família ficar. Primeiro, tirar as críticas, os julgamentos, que a gente foi muito julgado, tá?
Muito julgado na parte que para muita gente falam, vão trabalhar, seus vagabundos, que acham que a gente está ocupando uma área, a gente não vale nada. Então, se as pessoas que criticam e julgam viessem conhecer o nosso espaço, iam mudar totalmente o pensamento de uma ocupação. Porque eles não falam ocupação, eles falam que nós invadimos. Eles não vão dizer que a gente está ocupando o espaço, né? Mas eles preferem aquele espaço cheio de lixo, igual nós pegamos aqui no começo. Muito lixo. Aqui não entrava, que era só caco de vidro. Então eu acho que se o pessoal visse realmente a realidade de uma ocupação que ajuda muito a família e não é o que eles julgam e criticam nas redes sociais, porque tem gente que vem, né, só por ver a foto lá na rede social já faz aquele julgamento falando mal. Se viesse reconhecer o espaço, acho que mudaria o pensamento de todo mundo. Então, são dois obstáculos centrais. Tem outros que vão se agregando a esse e criam uma rede de obstáculos e causas da segregação e a marginalização que sofre a população trabalhadora nas periferias. O primeiro, que é importante, que eu quero colocar, que são dois na realidade, o primeiro é o fator da localização. Quer dizer, esse é o ponto central na sociedade, no solo capitalista. Porque infelizmente, desde 1850, com a Lei de Terra no Brasil, o Estado foi deixando grilar as terras da União com terras devolutas. A diferença de muitos países da Europa, que o Estado controla a maior parte das terras. No caso do Brasil, infelizmente, isso foi privatizado. Então, todo o setor privado controla a terra. Então, portanto, as melhores localizações, estão os serviços de saúde, educação, tudo, está nas melhores localizações e ali é muito mais caro. Porque onde tem maior demanda, ali o preço do solo sobe. Por isso que tem os edifícios. O edifício é um fenômeno da acumulação do valor da terra naquele ponto. Então, portanto, quem não pode pagar aquele valor tem que ir para longe, dali onde a terra é mais barata. Então, o primeiro ponto é a localização. E o segundo? Bom, e o segundo ponto é com relação Ao monopólio da terra, que tem a ver com a primeira, quer dizer, ou seja, o setor privado é que controla a terra. E aí, dependendo, tem o chamado monopólio, ou seja, são vamos dizer, proprietários que vão se acumulando e especulando em cima da terra. Então, esses são o setor fundiário especulativo, que controla o preço da terra e estabelece a partir da demanda e da procura. E o Estado fica refém, isso é importante, do setor privado, ou seja, inverte a equação. O Estado que veio para fazer o Estado bem comum, né, que está em nome de todos, para poder trabalhar com a qualidade de vida da população como um todo, ele acaba sendo refém e, em muitos casos, é conivente e opera a favor desse monopólio. As ocupações é o caso extremo. Assim como a população em situação de rua, é o caso extremo que a pessoa não consegue nem se autorreproduzir, porque perdeu a família, porque perdeu as condições de sustentar, no caso extremo, é a população em situação de rua. A outro ponto extremo disso são as ocupações, de uma forma organizada ou não organizada, certo? No Brasil, desde que os negros, principalmente, não tiveram a reforma agrária, de lá começou a ser expulso para as periferias, e de uma forma espontânea, ou não, clientelística, ou não, de favor, a população só tem acesso ao serviço através de favores da classe política, enfim. Ou uma outra forma auto-organizada, através de uma organização, auto-organização, e que parte para ocupar áreas, já que Florianópolis, em particular, ocupa o segundo lugar no preço da terra no Brasil, certo? E, além disso, também, os terrenos estão aqui na periferia da grande Florianópolis. Então, o segundo aluguel, o cara ele ocupa 30% ou 40% de toda a sua renda no aluguel. Então, como não tem condições de reproduzir, porque não tem condições de comer, não tem condições de poder pagar transporte, que aqui também é as tarifas mais caras do Brasil, está em torno de R$7, ele entra no desespero. Ou ele sai fora e entra para o circuito, que é a população em situação de rua, não tem como reproduzir, ou ele enlouquece, vai para os hospitais, enfim, doença mental, ou ele parte para a ocupação. Que o setor privado, o setor do Estado, inclusive, diz que são invasores. Então, isso que eu quero colocar aqui, que a ocupação passa a ser, como eu sempre digo, a saída que tem pela ausência do Estado, pelo controle do monopólio. A habitação, normalmente, ela é entendida como uma casa. No ponto de vista da academia, do acúmulo que tem científico, técnico,
A habitação não é a casa, é um conjunto de fatores, chama habitat, que leva a pessoa a ter a visão de morar numa cidade. Então, na realidade, a casa é um aspecto, que é a proteção física, mas também, a partir disso, o que é? Depende de fazer pavimentação, depende de ter um posto de saúde perto, depende de ter uma escola para as crianças, depende de creche, depende de área de lazer, que a pessoa tem que também viver também, ter lazer para todo. A juventude, por exemplo, quer ir num show, ela tem que pagar transporte, não tem transporte de madrugada, certo? A classe média tem para pagar seus filhos, mas o filho da classe operária, os das periferias, não tem transporte madrugadão, por exemplo, que falta. Então, ele não tem acesso ao lazer. Esse conjunto de serviços, de infraestrutura, de saneamento das 4 variáveis, né? Saneamento, esgoto, lixo, energia, água, mais, quinto, transporte, isso conjunto é que forma a cidade, que forma o bairro, a cidade. Então, somente quando isso acontece de uma forma integrada, que a gente pode chamar de habitação do ponto de vista pleno. A comunidade Marielle Franco, situada no maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, tornou-se um dos principais símbolos de luta pelo direito à moradia na capital catarinense. Ali está em construção um conjunto habitacional que beneficiará 184 famílias com recursos do programa federal Minha Casa Minha Vida. Fazia mais de uma década que a capital catarinense não recebia projetos desse porte. Uma das características mais notáveis da ocupação Marielle Franco, desde a sua fundação na metade da década passada, é a forte presença de lideranças femininas. A Marielle, para mim, é um dos casos assim, que sai fora, que chama atenção, e é um dos casos raros, em que em pouco tempo sai de uma situação de criminalização para entrar com acesso à Minha Casa Minha Vida, que está aqui do lado, que a Minha Casa Minha Vida, isso é importante, com o reconhecimento do governo federal e da justiça também, que judicializou essas terras aqui, na área da Marielle, e essa população se resistiu, lutou, foi para a rua. Eu era vereador na época, a gente acolheu essa luta toda, e através de uma auto-organização, eles conseguiram enfrentar o Estado, que os acusava de invasores, de criminosos. E eles inverteram isso, se organizaram e conseguiram, pela justiça, pelo apoio da universidade, pelo apoio de muitos técnicos e colaboradores e apoiadores, criar uma rede de resistência e reverter a situação em que o prefeito foi obrigado a, em vez de ir para outro lugar, para Minha Casa Minha Vida, levar nessa região aqui, que é onde estava destinado um terreno em que o prefeito anterior, o prefeito César Souza, tinha perdido na época os recursos do Minha Casa Minha Vida. Isso ficou judicializado e a população se levantou, foi para cima da justiça e conseguiu reverter em pouco tempo, né, passando de uma situação de criminalização para uma situação de cidadania. Através de quem? Da mulher, do poder feminino. Seus filhos foram elas, numa rede feminina. Os homens também estavam juntos, mas principalmente as mulheres que conseguiram levantar e ter essa vitória, que eu acho no Brasil é raro uma vitória que aconteceu dessa forma. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, não é por acaso que coloca para as mulheres para ter o financiamento, né, e não os homens, porque elas têm uma permanência, porque elas continuam com seus filhos no cuidado, ela mantém os compromissos. Então é por ela, desse caudal feminino, é que teve a Marielle de sucesso. Já fazem 11 anos, né, 15 anos que eu vim a Palhoça. Eu vim a trabalho na 101, né, meu marido trabalha na rodovia. E aí eu vim e me instalei na Praia de Fora. E lá na Praia de Fora eu vi a necessidade de creche para as mães trabalhar. Então eu montei uma creche lá numa casa, aluguei a casa e botei para cuidar das crianças enquanto as mães trabalhavam. E elas vinham ajudar para limpar a casa e tudo. Mas eu fiquei só 2 anos. E lá que a gente fez a ONG, com a ajuda de uma deputada que nos procurou, porque nós estávamos uma luta com uma escola particular que disse que eu estava tirando toda a clientela dela, né? Lá na Praia de Fora. E eu não entendia isso, só porque eu sou uma missionária, né? Então a gente faz a obra de Deus e era isso que eu comecei de graça. A dona da casa não me cobrava aluguel, nem luz, nem água, né? Eu digo assim que tudo é Deus nos abençoando
para que as coisas acontecessem do jeito, né? Porque eu não trabalhava, eu só cuidava das minhas filhas que se formaram professora na Palhoça. Então, ali eu comecei. Daí, no final, eu acabei ficando doente de novo, né? 2 anos ali. E eu entreguei, então, para a prefeitura. Só que a prefeitura não fez nada. E a nossa ONG continuou lá. Aí fui embora para Laje. Lá em Laje a gente também fez a obra social lá e montou grupos de mulheres, né? Lá. E lá fiquei 2 anos lá, mas por causa do frio, retomei a Palhoça, retornei e vim, aluguei essa casa aqui. E nada acontece por acaso, não foi uma coisa que eu quis fazer, não, jamais, eu não, né? Eu fui no mercado e eu encontrei uma mulher chorando dentro do mercado e eu segurei a mulher porque eu não conseguia ver ninguém chorando. Aí ela disse que queria se matar aquele dia porque ela vinha de Minas Gerais, estava dentro do Frei Damião. E dentro do Frei Damião, ela veio para um relacionamento e não era certo. E aí ela não podia mais voltar para os filhos dela em Minas Gerais. E eu via que eu não tinha condição, o que eu podia fazer com aquela mulher. Só que na minha casa é 2 garagens. Aquela garagem ali. Aí eu convidei ela para vir fazer uns puff, que eu sabia fazer, que era sempre onde eu vou, eu carrego aqueles puff. E costura, uma máquina de costura ali. E ali ela vinha, eu ouvia ela, então eu via ali, ela tinha que fazer uma escuta com ela. E dali já veio a Pretinha, já veio outras mulheres, e quando vi estava lotado aquilo ali. Tinha uma que tinha que voltar, não tinha onde morar. Ela estava aqui porque ela veio num relacionamento e não estava dando certo dentro do Frei Damião. E a gente conseguiu, onde eu conheci o CRAS, aí a gente conseguiu mandar ela embora. Aí começou a lotar essa garagem aqui de mulheres que não tinham onde morar, que queriam ficar ali, dormindo ali. Até as primeiras noites eu deixava dormir, depois não dava mais, porque minha casa é do lado. E aí foi vindo. Aí de repente já fazem 15 anos que a gente está aqui, 15 anos, né? E a gente vê a proporção que deu isso, né? Aí a gente conheceu ali a habitação, o CRAS, aí veio muitas ajudas para elas de alguns lugares, ou um ajudando o outro. Eu vim do Rio Grande do Sul, vim lá de Porto Alegre. É um problema porque depois que calçaram as ruas do Frei Damião ali, aumentou muito os aluguel, né? Numa pecinha minúscula, o aluguel é muito caro. 1.000, 1.100, 1.200, é esse valor. 1.500, 2.000. Aqui do lado da minha casa aqui, ó, é uma família aí paga 2.500 de aluguel, vieram do Pará. Quando vem muita chuva, alaga aqui. Alaga, lota de água, né? A gente fica torcendo para que a água não suba mais, né? E é bem difícil. É bem difícil. O pessoal sai lá de dentro, aí fica todo mundo nos lugares mais altos, né? Aí eles vêm e vêm arriscar a vida deles, né? E um fica na casa do outro. E muitos, até agora eu não soube de alguém que ficou na rua, né? Porque o pessoal são muito humano aqui. E algumas vezes tem um aluguel social e outras vezes elas vão para um hotel, porque não tem casa da mulher aqui na Palhoça. A rede de ajuda, a gente pede ajuda para a nossa rede, que é da Pedra Branca, são pessoal que nos conhece, né? Daí a gente pede ajuda, mas para aluguel não existe ajuda. Dinheiro não existe. Existe ajuda sim em alimentos, existe de roupas, né? Então agora a gente vai entrar numa frente aí uma ajuda do NSCTV, que a gente vai receber semana que vem roupas, né? Então aqui esse galpão lota de gente para receber as doações, é bem legal. Aonde tem terras, o pessoal ocupa, né? Onde tem terras liberadas, assim, o pessoal ocupa, né? Mas muitas vezes são arrancados daquele lugar ali. Eles têm que vir e ocupar, porque senão fica difícil, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso projeto funciona o dia inteiro, né? De segunda a sexta. Elas vêm para cá para comer, né? E para ficar com as crianças aqui. Nós somos um projeto que aceita ela com os filhos. É difícil, é. Agora a gente está pedindo aqui uma passagem aqui, porque as crianças vão lá, vem cá, vem lá, vem cá, e quase são atropelados, né? Para a prefeitura fazer umas faixas aqui, mas até agora tá difícil. Eu tenho uma mãe aqui com 3 crianças,
ela recebe R$900 e 900 ela paga o aluguel. Então, como é que come? Vem comer num projeto, a gente vê, são 3 criancinhas que usam fralda. Então, tá bem difícil. Então, isso que nos atinge, né? Ver uma mãe assim, que por mim eu carregava todos para dentro de casa, levava para minha casa, né? Porque só eu e meu marido, para cuidar aqueles meninos, aquelas crianças. Quem olha é superficial e muitas dizem assim para mim, sou tudo vagabunda, Mara. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer trabalhar. Como que não quer trabalhar? Tu empregaria? Um dia eu disse para uma deputada que me disse isso. Aí eu disse para ela assim, a senhora empregaria uma com 3 crianças? É o que a gente está aqui precisando. Ah, mas elas não querem trabalhar, elas querem trabalhar. Só que como elas vão trabalhar na sua casa, levando 3 crianças em meio período? Até ela chegar lá, acabou o período, porque é longe, depende de transporte, de ônibus. É uma situação, gente, até eu fujo é uma situação que só vocês vendo para sentir na pele. Eu queria, meu sonho nesse lugar aqui, ter a casa da mulher das 8 horas da manhã até as 7 da noite. Para elas vir com as crianças, elas fazer curso, elas deixar as crianças no brinquedoteca, a criança que não está na brinquedoteca vai para a creche, porque é meio turno, depois volta para se alimentar. É o que eu gostaria, sabe? De um pavilhão maior aqui para atender desse tipo. Uma casa da mulher que ela de noite elas podem ir para casa. A falta de creche, né? A creche precisaria para mudar a realidade dessas mulheres, para elas poderem trabalhar o dia inteiro. Então, nós vamos mostrar aqui para o pessoal o nosso galpão semente. Isso aqui era um terreno que era acúmulo de lixo, né? Mas aqui o prefeito nos doou. E aqui é o galpão semente feito pela UFSC. Esse galpão é maravilhoso, onde a gente tem as doações de roupa, aonde a gente faz as nossas reuniões, nossos encontros. Aquele galpão é o galpão das crianças. Tá bagunçado assim, mas essas caixas a gente recebeu ontem para doar para as famílias. E aqui são as plantas que as mães plantam na caixa, depois elas entram lá para dentro, a nossa horta continua. E ali a gente tem um casal de haitiano, onde eles plantam feijão andu, cana. Esse aqui também é a nossa água que vem da chuva. Ó, para a gente ocupar para molhar as hortas, né? Que vem da chuva ali. Aqui é onde as crianças sobem, ali é das crianças. Aqui nós temos que... Tem mais tenda, que estragou aquelas pernas lá das tendas, né? Que a gente vai tentar arrumar, né? A gente pediu pro rapaz do caminhão ali que tá para nós montar. E aqui tem banana plantada também. Ali é compostagem. Temos a compostagem e a gente mexe aqui para fazer ali mais uma compostagem, mais a caixa de água. E aqui temos bastante coisas plantadas, ó. Que elas sentaram para fazer o curso de crochê. Estão amando o curso de crochê aqui. Aqui, ó, Edna. Ali é o nosso cafofo, onde as gurias guardam as coisas ali, então é chaveado, né? Ali a tinta, porque faltou mão de obra para nós pintar e eu tô com a dificuldade. Isso aqui são as linhas, ó. Aqui é a nossa cozinha. Só funciona uma geladeira só aqui, porque é só quando a gente ganha alguma coisa, né? Tem 3, aqui um freezer e 2 geladeiras. Essa aqui, ó, isso aqui que elas guardam as coisas para comer, o cafezinho, nunca falta café aqui. Nunca falta, graças a Deus que aqui comidinha não falta. A minha luta por moradia foi uma luta bem puxada, bastante aprendizados e teve muitos conflitos que a gente estava ali batendo de frente para a gente poder conseguir ter o espaço para a gente morar. Até a gente conseguir um espaço, mas teve muitas lutas, muito aprendizado,
apoio, conhecendo pessoas novas. Quando a gente começou a subir, eu comecei a ver, tipo, o pessoal ligava, a máquina da prefeitura tá aqui. A maioria do pessoal que subia era mulher. Então a gente foi tomando domínio, a gente foi aprendendo. E tipo, eu vi que nós mulheres tem garra. Basta querer e ter força que a gente consegue. Desde o ano passado, do dia 16, quando caiu a minha casa, com a chuva que teve aqui em Florianópolis, no dia 16 de janeiro. De lá para cá eu venho esperando a ajuda da prefeitura para eu conseguir minha casa. Mas quando a gente começou as lutas ali foi em 2022 por aí, que a gente começou a lutar. Eu construí um pedacinho só de casa com quarto e cozinha e aquele pedaço ali era meu. Então, a prefeitura tá aí, subia para lá. A polícia tá aí, subia para lá. Então a gente teve muita luta, muita garra, muito esforço de mulheres, não só minha, como pessoa que mora na ocupação, né? Então, tipo, eu posso dizer minha, da Samara, Janaína, Bruna, Matilde, Adriana. E o pessoal ali que hoje mora, alguns foram embora, alguns voltaram, outros que estão ali que ajudaram também. Então foi bem importante sim a nossa garra, nós mulheres tá lutando para conseguir o nosso espaço. E a gente vê que tipo, se tu sonhar, acreditar e persistir e nunca desistir, tu vai conseguir. Isso foi uma experiência muito boa. O movimento assim, tipo, me ensinou muitas coisas boas. Aprendi muito com o movimento. Hoje, tanto eu faço parte de um movimento que eu faço trabalho voluntário. Então, tipo, adorei. Foi o poder público nos ouvir, entendeu? Por ser mulher. Então, foi o maior desafio que a gente teve, é o poder público poder ouvir a gente. Tanto que a gente teve várias manifestações, várias paralisações. Teve época que o Transcaeira, a gente fez Transcaeira descer de ré, o ônibus público, porque a gente não deixou passar, nem ambulância, nem Transcaeira. Assim o poder público conseguiu ouvir a gente. Mas acho que o maior desafio é eles dar o ouvido para as mulheres. Sentar e querer ouvir, sabe? Do nosso lado. Antes de cair minha casa, eu já tinha o meu pedaço, né? Aí quando caiu, a gente foi para uma lista de espera, que eu fiz o meu cadastro pela prefeitura, eles não me deram o retorno ainda, só fiz meu cadastro lá, eu recebo o aluguel social com eles e estou esperando o retorno para ver se eu consigo minha casa de novo, porque onde eu ia fazer não dá para me fazer, porque se eu fazer eu vou perder de novo, então é um dinheiro que eu vou investir e vou acabar perdendo, que eu já investi lá atrás e perdi, daí investi de novo para perder. E tipo, eu tava trabalhando, eu vi a chuva, eu falei, vou me molhar, vou chegar no trabalho molhado, mas eu levei uma roupa seca, troquei de roupa e fiquei. Aí perto de volta de uma hora até as 2 horas, tava com a chuva forte, eu tinha entrega pra fazer, eu fiquei parado. Aí eu liguei pro meu filho, tudo certo aí dentro de casa? Não, tá tudo certo, tranquilo. Não, é que desbaranou o caminho onde a gente tinha acesso. Ele falou, não mãe, tá tudo certo, nada aconteceu. Não deu 5 minutos que eu desliguei, eles me ligaram desesperado que tava caindo na casa, aí eu gritava pra eles, pega o Matheus e sai dentro de casa, o resto nós conquista. Então, tipo, naquela hora foi uma hora desesperadora para mim. Eu pensava só nos meus filhos, porque estavam os dois dentro de casa, né? O pequeno e o mais velho. E só queria chegar em casa e ver eles. Tanto que eu saí na hora da chuva, sem capa, sem nada, até eu chegar em casa. Nós éramos 5 pessoas, né? Tinha eu, meus 3 filhos e meu ex-marido. Hoje só mora eu e meus 2 filhos. A minha filha mora em Lages fazendo curso de comércio estrangeiro, estudando lá com a tia dela. A luta vai continuar, né? Nunca vai parar, porque vai ser irregular e a gente quer ser regular. Tipo, a gente não fez uma ocupação para continuar irregular, a gente vai continuar lutando para ficar todo mundo regular, porque a gente só quer um espaço para morar e um espaço tipo que seja regularizado, não adianta ser um negócio que não é regular, né? E a luta da gente ainda vai continuar, a gente não vai parar, né? Nunca para, né? Só prolonga. Uma das lutas das famílias nas ocupações é pelo reconhecimento formal de um endereço. Ter um CEP e um comprovante de residência é necessário para direitos fundamentais e oportunidades básicas. Além da dimensão funcional, nomear as ruas e atribuir números às casas de uma ocupação carregam valor de pertencimento. Significa transformar um espaço visto pelo poder público como irregular ou invisível em um território com existência legal reconhecida.
Há um tempo atrás, acho que foi no início do ano passado, o pessoal veio aqui, fez um mapeamento, né, de endereçamento, porque as ruas não tinham número, as ruas não tinham nome, as ruas não tinham CEP. E daí, tipo, você vai e pega uma encomenda, e como que o carteiro vai entregar se você não tem endereço? Você vai abrir um crediário numa loja, você não pode porque você não tem endereço. Então isso mudou e muito a vida de todo mundo, entendeu? Porque hoje todo mundo tem seu CEP, todo mundo tem o nome da sua rua, o número da sua casa, entende? Deu um outro olhar, entende? E automaticamente criou uma nova esperança, né? De que a coisa tende a melhorar, né? A gente sabe que não vai ser da noite pro dia, nada foi assim. Ficamos 2 anos imersos na comunidade com uma equipe de cerca de 50 pessoas, né, entre professores, estudantes, alguns técnicos aqui da UFSC também. Então foi um impacto significativo porque desenvolvemos vários projetos. Um deles, que eu acho fundamental, é o de endereçamento, né, que a gente desenvolveu lá. Nós endereçamos toda a comunidade. Então a comunidade as pessoas não tinham endereço, não tinha como ser achadas lá dentro. Então a gente, junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a gente criou um grupo de trabalho com a Associação de Moradores da Frei Damião, com os Correios, criamos uma metodologia, estudamos a forma de fazer o endereçamento. E assim, foi com muita satisfação que agora, em 2026, a gente completou praticamente 100% dos endereçamentos lá. Faltam alguns pequenos ajustes, mas assim, contar nos dedos das mãos os que faltam. A gente endereçou cerca de 3.600 domicílios, todas as ruas nomeadas, todas com CEP, o programa CEP para Todos do governo federal também atribuiu CEP para todas as ruas da Frei Damião e nós numeramos todos os lotes. Então foi assim, um trabalho de muito fôlego, gigantesco, mas o impacto na comunidade é significativo. Agora as pessoas podem ser achadas, né? Podem chamar um Uber, podem receber correspondência, podem chamar um serviço de emergência, de polícia, de bombeiro, de ambulância. Tudo isso era impossível há pouco tempo atrás. Nós nomeamos todas as ruas das ocupações, inclusive a Elza Soares, né? Nova Esperança 1, 2 e 3 são as 3 ocupações mais antigas e a Elza Soares é a mais recente. As 4 ocupações a gente nomeou todas as ruas, numeramos todos os lotes, todas as casas e o governo federal atribuiu o CEP para todas essas ruas. Então, eles estão no mapa. O acesso, então, é bem difícil, por a gente já morar numa ocupação é difícil. Tipo, eu não tive dificuldade, mas tive colegas que tiveram dificuldade, porque tu mora numa ocupação, tu não tem um endereço, tu não tem uma casa fixa, como que tu vai conseguir um acesso na saúde? Como que tu vai conseguir um acesso para o teu filho na escola? Aí entra a nossa luta ali como mãe e como mulher. Como se eu não vou colocar meu filho na escola, o conselho está na porta de casa. Meu filho está doente, meu filho não tem direito a uma consulta. Foi bastante difícil. É uma luta que a gente sempre está ali, né? A gente quer o quê? Uma regularização, a gente quer um endereço, a gente quer... Tipo, que eu consiga chegar ali na escola e dizer assim, eu quero colocar meu filho aqui. Tu tem um endereço? Tem um endereço fixo. Eu quero pôr meu filho, a gente veio morar aqui, a gente quer um cadastro para estar nesse posto. Tu tem endereço? Não, a gente quer uma regularização para isso. É isso que a gente está lutando.